E aí, galera do Me Salva? Vamos trabalhar nessa aula de língua portuguesa a respeito da significação de palavras. E o que nós estamos entendendo por significação de palavras? Os sinônimos, os antônimos, homônimos e parônimos. Muitas palavras com grafias diferentes, mas com sons parecidos, com pronúncia parecida. Nós vamos trabalhar justamente com isso nessa aula. Queridos, observem essas palavras no quadro a seguir. Nós temos dois grupos de palavras: terror, horror, medo, pavor. Prazer, alegria, felicidade, glória. Dentro desse conjunto de palavras, tanto à esquerda quanto à direita, nós encontramos semelhança. Entre terror, horror, há uma semelhança de sentido entre essas palavras, assim como há uma semelhança e muitas vezes ainda essas palavras usadas com o sentido de igualdade entre alegria e felicidade, por exemplo. Por que nós estamos observando isso, queridos? Porque essa ideia de semelhança nós chamamos de sinonímia. No entanto, se nós observarmos em paralelo, em relação com as palavras da esquerda com a direita, entre terror e prazer, ou entre horror e alegria, ou entre medo e felicidade, entre pavor e glória, não necessariamente nessa relação paralela, nós encontramos oposições, relações distantes. Essa distância entre um sentido e outro, geralmente encarado como oposição, são os antônimos ou a antonímia. Tudo bem, queridos? Então, vamos pontuar isso um pouco melhor. Os sinônimos, ou seja, essa relação de semelhança ou igualdade entre as palavras, nós vamos chamar essas palavras de sinônimos. Então, sinônimos, palavras com significados ou sentidos iguais ou semelhantes. Semelhantes. Por que estou dizendo iguais ou semelhantes? Por que não é exatamente igual? Porque nós sabemos que para ser exatamente igual uma palavra e outra é bastante complicado. Há muitos gramáticos que inclusive vão dizer que uma sinonímia perfeita, uma palavra que seja exatamente igual à outra, não existe. Por isso, iguais ou semelhantes. No entanto, os antônimos, se nós compararmos como acabamos de fazer, as palavras terror e prazer, vamos verificar que elas se distanciam, assim como frio, calor, ou feminino e masculino. Não quis dar exemplos muito óbvios, mas essas palavras que estabelecem uma oposição são os antônimos, palavras com significados ou sentidos opostos. Bastante simples. Tudo bem, queridos? Vamos continuar nesse mesmo conteúdo, vendo um exemplo. Queremos um Brasil melhor do começo ao fim de sua história. Eu começo por aqui. Vimos no início da aula que, além dos sinônimos e dos antônimos, nós vamos trabalhar também com os homônimos e os parônimos, essas palavras que parecem nome de remédio. Observem comigo, queridos. Aqui nós temos a mesma palavra, começo e começo. O que eu estou observando? Que existe uma mesma grafia, ou seja, elas são escritas da mesma forma, mas pronunciamos elas de uma maneira diferente. Começo e começo. Enquanto que o primeiro, do começo ao fim, nós temos um substantivo. Na segunda, eu começo por aqui, nós temos um verbo. Essa análise das classes gramaticais só nos ajuda a verificar o quanto elas têm um sentido diferente. Nós estamos justamente iniciando o estudo dos homônimos. Observem comigo. Nós temos aqui, de um lado, começo e começo, ou seja, elas têm a mesma grafia, mas sons diferentes e, por consequência também, significados diferentes. Do outro lado, nós temos caçar e caçar. Eu pronuncio essas palavras da mesma forma. Nós temos o mesmo som, mas são palavras com sentidos diferentes entre si. Caçar no sentido de
pegar um animal, matá-lo, e caçar no sentido de tirar o cargo de alguém. Tudo bem? Então, o que são os homônimos, queridos? São as palavras com sons semelhantes, mas sentidos diferentes, ou ainda grafias semelhantes e com sentidos diferentes também. Tudo bem? Então, observem comigo que dentro da categoria dos homônimos, nós podemos ter outras duas classificações. Podemos ter os homógrafos ou os homófonos. Observem que a palavra, embora estranha, pode ser bem simples quando nós observamos que homo, de igual, né? Existem outras palavras no nosso vocabulário que começam com esse pedacinho de palavra. E do outro lado, grafo, de grafia. Ou seja, eu tenho uma grafia semelhante. Assim como fono, lembra fonética, lembra aquela parte da gramática que estuda os sons. E nós temos sons semelhantes. Tudo bem? Então, nós temos colher, colher. Almoço, almoço. Sede, sede. Tudo bem? Nós temos palavras que se escrevem da mesma maneira, homógrafos, né? Homógrafos, ou ainda elas se escrevem da mesma maneira, mas são pronunciadas de outra forma, de forma diversa, e por consequência também têm sentidos diferentes. Desse lado, nós temos homófonos, ou seja, nós vamos pronunciar de maneiras semelhantes. Acender, acender. Cesta, cesta. Incerto, incerto. No entanto, a escrita é diferente e o sentido também. Então, acender no sentido de atear fogo a alguma coisa, acender no sentido de crescer, subir. Sexta, esse dia da semana, sexta, onde eu carrego as frutas, né? E incerto, quando algo não está certo, e incerto do verbo inserir no particípio passado. Tudo bem? Queridos, a gramática ainda vai dizer que existem homônimos perfeitos. Algumas gramáticas vão dizer isso. O que são os homônimos perfeitos? Quando tanto a escrita quanto a pronúncia são iguais. Cedo, cedo. Caminho, caminho. No entanto, são palavras com classes gramaticais diferentes que são usadas em momentos diferentes com sentidos diferentes. Eu cedo o meu lugar no cinema. Aqui nós temos o verbo, do verbo ceder, ou ainda cedo, eu acordo cedo, e nós temos o adjunto adverbial. Ou ainda, eu caminho todos os dias no parque, nós temos o verbo, e eu passo pelo caminho da minha casa todos os dias, nós temos um substantivo. No entanto, por que eles são homônimos perfeitos? Porque tanto o som quanto a grafia são iguais. Enquanto que os exemplos que vimos antes, ou eles eram homófonos ou homógrafos. Tudo bem, queridos? Nós temos ainda um outro grupo de palavras que vamos estudar nessa aula, que são os parônimos. Para nós estudarmos os parônimos, vamos observar primeiro essas palavras. Aprender, apreender. Comprimento, cumprimento. Flagrante, fragrante. Observem comigo, queridos, que essas palavras, elas têm uma escrita quase igual. Em alguns momentos, há uma diferença entre a escrita dessas palavras e, por consequência, o som é quase igual. Quando nós pensamos a palavra parônimo, nós estamos pensando em nome, nomia, aquilo que nomeia, e paro, aquilo que está junto, próximo. Então, o som e a grafia, eles possuem semelhança, são quase iguais, tanto no som quanto na grafia. E, por consequência, como nós já vimos, quando nós observamos essas palavras, vemos que há uma diferença de som e de grafia, mas sim, há também uma diferença de significado. Eu aprendo, eu capturo, eu apreendo o comprimento, a extensão de algo, o cumprimento que eu dou todos os dias ao porteiro, o flagrante, aquilo que eu pego no ato, na hora, ou fragrante, aquilo que tem uma fragrância, né? Então, para ficar bem claro, o parônimo é quando nós
quando temos um grupo de palavras, uma dupla de palavras, que possui o som e a grafia quase iguais. O som entre aprender e aprender é quase igual, assim como a grafia só se difere por um E a mais. Comprimento se difere pela vogal O e U, e a palavra flagrante por esse R entre flagrante e fragrante. Tudo bem, queridos? Vamos continuar. Um beijo, até a próxima!